participante da Orquestra Jovem do Estado e membro da Primeira Igreja Batista de Atibaia, Piba, Rebeca Barato, de apenas 18 anos, realizou na noite da última sexta-feira um concerto beneficente. O evento foi para ajudar a violinista a se manter na Inglaterra, onde conquistou uma bolsa de estudos para estudar em um importante conservatório. Mais de 200 pessoas estiveram presentes para apoiar. Na noite da sexta-feira, dia 16 de maio, aconteceu o concerto em prol dos estudos na Inglaterra da violinista Rebeca Barato. Rebeca é uma jovem musicista que foi aprovada em um renomado conservatório na Inglaterra e, para realizar seus sonhos, está em busca de recursos. Com isso, fizeram um concerto para o público com entrada franca, e quem tivesse interesse de contribuir para ajudar os estudos da mesma, estavam disponíveis pessoas recebendo as doações. O concerto contou com grandes sucessos como Serenata Noturna de Mozart, Divertimento em Ré Maior de Mozart, entre outras músicas celtas típicas. A jovem ainda não conseguiu toda a verba para os estudos. Quem tiver interesse em ajudá-la, podem contatá-la pela fanpage do Facebook, Rebeca Killer Barato. E agora é hora de conferir como deve ficar o tempo na nossa região nesta quarta-feira. A temperatura segue estável e a probabilidade de chuva continua pequena, de apenas 5%. Pela manhã, o sol deve aparecer e à tarde tem sol entre nuvens. Em Atibaia, a mínima prevista é de 13 e a máxima de 26 graus. A cidade de Bragança Paulista também tem a mínima prevista de 13 e a máxima só chega aos 26 graus. Em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na partida entre dois dos times onde Alex fez a história e se eternizou, o Cruzeiro se saiu melhor. Venceu o Curitiba por 3-2, com 2 gols de Ricardo Goulart e 1 de Borges. Alex e Norberto marcaram os gols do Coxa. O São Paulo, vencedor do Clássico com o Flamengo por 2-0, foi mais organizado que o adversário nos 90 minutos. O Meia Ganso saiu de campo como artilheiro da partida, com os 2 gols da vitória. A história vai registrar este 18 de maio de 2014 como o primeiro jogo oficial da história da Arena Corinthians. No entanto, terá que citar também o Figueirense, que somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro e estragou a festa na nova casa do Timão com a vitória por 1-0 na tarde deste domingo. Com pressa para reagir na tabela do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense e Chapecoense precisaram esperar 15 minutos para a bola rolar neste domingo, em Maringá. Sem ambulância no estádio Willie Davids, a arbitragem adiou o início da partida e a chegada do veículo foi aplaudida pelos torcedores. Quando o jogo finalmente começou, já não parecia haver tanta pressa. Os gols só saíram no segundo tempo e o empate em 1-1 acabou sendo ruim para os dois lados. O gol foi de Rodriguinho, mas Marcelo Groi merece muito o mérito da vitória por 1-0 sobre o Fluminense na Arena. O goleiro fez neste domingo algo muito parecido que Gordon Banks, que parou uma cabeçada de Pelé na Copa do Mundo de 1970 e recebeu até um cumprimento do elogio do atacante Fred. Fez ainda mais 2 importantes defesas, evitando a pressão adversária do primeiro tempo virar bola na rede. E assim ajudou o seu time a chegar a 10 pontos. Coube a um ex-menino da Vila decretar a primeira derrota do Santos no Campeonato Brasileiro. Com 2 gols de André, o Galo derrotou o Peixe de virada por 2-1. Enquanto a diretoria do Palmeiras corre atrás de um novo técnico, o interino Alberto Valentim foi dando conta do recado. Na noite deste domingo, contra a Vitória em Salvador, o Alviverde não foi brilhante tecnicamente, mas mostrou organizado e contou com a luta de seus jogadores para conquistar a 3ª vitória no Campeonato Brasileiro. Com um gol de Marquinhos Gabriel, que contou com o desvio de Nino Paraíba, a equipe bateu vitória por 1-0. Com o maior público do Heriberto Rilse neste Campeonato Brasileiro, os 13.312 torcedores não passaram de esperança de gols no 0-0 entre Criciúma e Internacional, na noite deste domingo pela 5ª rodada. Ainda assim, o Internacional segue na liderança e o Tigre segue na zona de rebaixamento.
E para fechar a quinta rodada, amanhã, quarta-feira, o Sport recebe o Bahia, na Ilha do Retiro, às 21 horas. E faltando apenas 22 dias para a Copa do Mundo de 2014, o Mantiqueira Notícias preparou um quadro especial sobre as cidades sedes. E depois de conhecer um pouco mais sobre Manaus, Fortaleza, Natal e Pernambuco, hoje desembarcamos em Salvador, na Arena Fonte Nova, que foi implodida para dar lugar a uma moderna arena com capacidade para 52.048 espectadores e sediará 4 confrontos da primeira fase do torneio. Confira agora todos os detalhes dos jogos e a estrutura da cidade. Quando a coroa portuguesa decidiu iniciar o processo de colonização no Brasil, a primeira cidade a ser fundada no país foi Salvador, em 29 de março de 1549. Por essa razão, a cidade se tornou um dos polos principais do comércio de escravos da América do Sul. A topografia privilegiada de Salvador é outra atração, com a divisão clara entre cidade baixa e cidade alta, ligadas pelo grande cartão postal do local, o elevador Lacerda. Nada, porém, se compara à importância do Pelourinho. O centro histórico, as suas igrejas e casas coloniais, todas coloridas, são patrimônio histórico da humanidade da Unesco desde 1985. Além de ser uma joia histórica e o local de nascimento de alguns dos artistas mais importantes do país, a capital da Bahia é ainda o centro econômico do Nordeste e a terceira cidade mais populosa do Brasil, com pouco mais de 3 milhões de habitantes. Não é surpresa ver a cada edição do Campeonato Brasileiro, somando as séries A, B, C e D, um time de Salvador dono da melhor média de público da temporada. Os soteropolitanos, sejam eles torcedores do Bahia ou do Vitória, são completamente apaixonados pelo futebol. Um dos pontos altos de uma visita a Salvador, comparável inclusive a passar o carnaval na cidade, é assistir a um Bavi, o clássico local. Atualmente, os dois estádios de Salvador são o Barradão, de propriedade do Vitória, e Pituaçu, pertencente ao governo do estado e utilizado pelo Bahia. Mas o grande palco do futebol baiano é a Fonte Nova, demolida e reconstruída para abrigar 3 partidas da Copa das Confederações e outras 6 da Copa do Mundo, inclusive uma das quartas de final. Primeira capital do Brasil, Salvador receberá a Copa do Mundo em Casa Nova, palco de grandes confrontos do futebol baiano, como o Clássico Bavi. A Fonte Nova, oficialmente estádio Otávio Mangabeira, foi implodida para dar lugar a uma moderna arena com capacidade para 52.048 espectadores, que sediará 4 confrontos da primeira fase do torneio. A nova estrutura certamente está à altura das partidas que serão disputadas no gramado da Fonte Nova. 3 dos 4 duelos que acontecerão no estádio durante a primeira fase terão como protagonista cabeça de chaves dos seus grupos. A capital baiana ainda receberá uma partida eliminatória das oitavas de final e uma das quartas de final. O Mantiqueira Notícias fica por aqui. Uma boa noite e amanhã a gente se vê. Até lá!